De onde vêm as histórias? Vem comigo que eu vou te mostrar. Se passa lá no continente africano. Terra linda de reis, rainhas, guerreiros fortes e valentes. Vamos lá, eu vou contar para vocês. Essa história começa com o senhor Anansi. Ele é um maravilhoso tecelão. Ele tece panos e mantos lindos e maravilhosos para as pessoas que estão ali perto dele. Aquela aldeia é muito linda. Meninos, meninas, homens e mulheres gostam do trabalho perfeito de Anansi. Mas o que eles mais gostam é sentar à noite e ouvir as suas histórias. Sim, ouvir as suas histórias. Tão perfeitamente como ele tece os seus panos, os seus mantos, ele também tece histórias. E todos ficam esperando chegar à noite para sentar em sua aldeia, bem no meio da aldeia, fazer aquela fogueira quentinha para ouvir as suas histórias. Ele conta tantas histórias maravilhosas que elas sobem como teias para o céu. Parece que segue a mesma fumaça que o fogo vai soltando e as histórias vão subindo, subindo e é uma maravilha. Mas tem uma coisa que inquieta muito Anansi. Ele fica pensando, para onde vão as minhas histórias? A impressão que eu tenho é que eu não lembro a história que eu contei a noite anterior. E isso também acontecia com todas as pessoas da sua aldeia. Eles não lembravam da história que tinha sido contada anteriormente. E ele pensou, mas isso pode ser um problema? Eu posso estar contando a mesma história todos os dias. Ai, eu não posso acreditar. E ele pensava muito sobre isso. Um dia, ele se sentou debaixo de um grande baobá e começou a tecer teias de pensamentos. Mas ele pensou tanto, que ele conseguiu construir uma teia que foi parar no céu. Ah, Anansi não pensou duas vezes e subiu aquela teia como uma aranha e foi parar num lugar maravilhoso. Ele ficou tão boquiaberto, tão estupefado, tão maravilhado, e ele continuava olhando todos aqueles lugares. Tinha nuvens fofinhas, ruas de ouro, e as colunas pareciam que tinham cortinas de um grande e maravilhoso arco-íris. Ele ainda continuava estupefado quando ele ouviu uma voz bem grossa. Anansi! Quem poderia conhecer ele naquele lugar? Quando ele olhou, ele percebeu era o grande Deus. Como aquele ser tão poderoso conhecia ele? E ele disse, Senhor, sou eu. Sim, eu sou Anansi, o senhor me conhece? Claro, todos aqui conhecem você. Ouvimos as suas histórias todas as noites. Gosto muito dela. Todo o povo celestial fica ansioso para ouvir as suas histórias. As minhas histórias estão aqui, Senhor? Sim, estão aqui, nesta caixa. Você tem todas as suas histórias aqui comigo. Mas se está aqui comigo, será que eu posso levar minhas histórias para a minha aldeia? Sabe, a gente fica achando que eu tenho contado a mesma história todas as noites. E isso estava me inquietando muito. Sim, eu sei disso. Eu sei muito bem por que você veio aqui. Mas olhe, você pode ficar com a caixa toda para você. Você só vai precisar fazer umas 3 tarefas. E elas não deverão ser nada difícil para alguém sábio como você. Buscando coragem, Ana se olhou. 3 tarefas? Que tarefas? Oh, grandioso Deus do céu, o Senhor quer que eu faça? Essa foi a risada do poderoso Deus. Será muito simples. Olha só, você só precisa trazer para mim 3 criaturas. Bom, o primeiro é o medo, o leopardo de presas capazes de dilacerar a alma. O segundo é a monotonia, o enxame de vespas de um zumbido enlouquecedor.
E a terceira criatura é a melancolia. Isso é fácil. É a serpente que pode derrotar até o mais forte. Se você fizer isso, a caixa será sua. Que tal? Vai ser toda sua e você pode levar de novo para a sua aldeia. E Anansi então diz, tudo bem, senhor, eu vou fazer isso. E ele sai com reverência até chegar na porta e ele só ouve mais uma vez a grande e trovejante gargalhada do Senhor. Não se preocupe, você vai conseguir. Então, ele chega na porta do céu. E quando ele chega na porta, ele diz, espera aí, eu tenho que pegar 3 terríveis criaturas. Então Anansi começou a temer. Ai, e se eu ficar vagando pelo reino celestial perdido entre devaneios? E agora? E agora? O que é que eu posso fazer? E aquela ideia ficou se repetindo na mente de Anansi, completamente envolvendo ele naquele temor. E aí, sabe o que aconteceu? No coração dele chegou uma desilusão. E ele mergulhou numa tristeza profunda. Puxa, e se eu não conseguir mais chegar em minha aldeia? Se eu ficar perdido nesse reino de fantasias, o que é que eu posso fazer? E de repente, ele pensou, peraí, no reino da fantasia? Uau, então eu já sei o que fazer. E nesse mesmo momento ele voltou correndo para o céu de novo, entrou o portão aberto lá, entrou correndo e disse, Senhor, eu já consegui. Ele, conseguiu? Você voltou tão rápido? Conseguiu mesmo? Eu não vejo com você as 3 criaturas. Ah, Senhor, eu não voltaria aqui se eu não conseguisse fazer a tarefa que o Senhor me deu. Eu consegui sim. E sabe, todas essas criaturas, as 3 criaturas que o Senhor pediu para que eu trouxesse, já estão naquela caixa. E todos ficaram olhando para o grande Deus. E o Senhor parece que não estava nem um pouquinho surpreso com o que Anansi estava falando. Mas todas as pessoas que estavam ali, todos os seres celestiais estavam muito surpresos, só esperando ver o que Deus ia fazer. E como de costume, Deus deu uma grande gargalhada. Mas então me explique, como é que essas criaturas foram parar nessa caixa? Ele disse, eu estava bem ali na porta e de repente o medo, o leopardo de presas capazes de dilacerar a alma, chegou até mim. E ele foi tentando me dilacerar, mas eu consegui prendê-lo com linhas de pensamentos claros. E a segunda criatura que o Senhor mandou eu pegar foi a monotonia. Sim, aqueles enxame de vespas, com aquele zumbido que enlouquecia. Eles estavam fazendo zum, 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 repetindo. E eu consegui prendê-los num jarro colorido de imagens e sonhos. E a terceira criatura, a melancolia, sim, essa era muito forte. E ela começou a me envolver com força tal, aquela melancolia, e eu consegui prendê-la, sabe com o quê? Mostrando a ela a alegria da fantasia. Então, o senhor pode comprovar isso olhando dentro dessa caixa. Todo mundo ficou mais uma vez ouvindo e olhando para Deus. E como de costume, ele deu uma risada. Eu sabia que você ia conseguir. Olha, aqui está a sua caixa. Pegue. Antes de sair, eu quero que você faça algo. Abra a sua caixa e mostre pra gente essa história que você contou pra gente agora. Então, ele pegou a caixa e começou a abrir. Que alegria! Toda a fantasia, toda a alegria, todas as histórias estavam pulando
Ai, com alegria era tantas cores, tantos amores, tantas alegrias. E agora ele conseguia lembrar todas as histórias. Estavam agora liberadas para que ele pudesse contar quantas vezes ele quisesse em todas as aldeias que ele fosse, inclusive a sua aldeia. Ah, ele agora podia voltar feliz da vida, porque poderia contar as histórias para o seu povo. De repente, ele acorda, ele está de novo sentado ali perto daquele baobá. E aí ele pensa, será que foi sonho? Não é possível. Não pode ser. Eu estou lembrando da história. Eu estou lembrando da história, que maravilha! Todas elas, foi verdade. O grande Deus do céu me devolveu as histórias. Não é à toa que Ele é o grande Deus das histórias. Vou voltar agora para a minha aldeia e compartilhar todas as histórias de sonhos e de alegria. Então, Anansi voltou para sua aldeia para contar as histórias. E todo o povo agora poderia ouvir, porque ele não perderia mais. Sabe por quê? Porque essa grande e linda caixa é a sua memória. E você pode compartilhar agora também muitas histórias dos nossos povos, de outros povos, para quem quiser ouvir. Porque dentro de você estão toda a alegria e fantasia para você compartilhar. Vamos lá?